De oração, amém? Temos o pedido de oração pela Fabiana, que vai ganhar bebê, que é filha da irmã Val, a sogra do pastor Fran, amém? Temos um pedido aqui deixa eu ver aqui, da Irlene. A Irlene, irmãos, é uma irmã da nossa juventude, tá? Ela está internada, vai fazer uma cirurgia no pulmão, está enfrentando um tempo de câncer, tá? Mas nós cremos, irmãos, que o nosso Deus maravilhoso pode curá-la, amém? Vamos orar por ela. E a minha sogra também, queria pedir oração pela Ana Mota, que vai fazer também uma cirurgia, né? E nós queremos orar por ela, amém? São tempos de guerra, irmãos, tempo de guerra, mas tempo de vitória também, em nome de Jesus. Amém? Estenda sua mão para cá, Pai, nós colocamos esses pedidos nas tuas mãos. Em nome de Jesus, Senhor, colocamos a vida da Fabiana, que vai ter esse bebê. Senhor, que esse parto seja um parto magnífico, Senhor. Que esse parto seja um parto normal, um parto tranquilo, Senhor. E que essa criança que vai nascer, Senhor, seja para a tua honra e para a tua glória. Nós liberamos sobre ela o teu cuidado, Pai, em nome de Jesus. Liberamos proteção sobre ela. Prepara todas as coisas, Senhor, tudo que ela precisa. Entra com graça e com provisão, em nome de Jesus. Nós oramos pela vida da Irlene, Senhor, que está internada naquele hospital. Pedimos a visita dos seus anjos poderosos, Senhor, para, Senhor, estar lá curando, fazendo milagres sobre a vida dela. Senhor, toca nesse pulmão dela, destrói o poder, Senhor, desse câncer, em nome de Jesus, desse nódulo maligno. Nós repreendemos em nome de Jesus. Ah, Senhor, cura tua serva, Senhor. Levanta a tua serva desse leito, Pai, em nome de Jesus. Visita ela, Senhor. Dá fé para ela, Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida da Irlene agora. Senhor, dá espírito de fé, de confiança. Tira o medo do coração dela, em nome de Jesus. Também nós oramos pela minha sogra, Ana Mota, que vai fazer essa cirurgia, Senhor, em nome de Jesus. Cuida dela, Senhor, cuida da pressão dela, prepara todas as coisas, Senhor, que essa cirurgia seja um sucesso na vida dela. Ah, Senhor, usa a medicina, Senhor, para curar. Senhor, o médico opera, mas é Jesus quem cura, em nome de Jesus. Nós entregamos essas vidas diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Eu queria fazer uma apresentação aqui dos visitantes. Pode sentar. Quem está nos visitando pela primeira vez aqui, só levanta as mãos. Amém. Você. Deus abençoe. Como é que é o seu nome, querida? Fabiana, amém. Acabei de orar por ti agora. Estou brincando. E a Ana, amém. Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindas, tá? Aqui eu tenho um amigo meu aqui, irmão Israel. Glória a Deus. Deus te abençoe, Israel. Amém. Irmão Israel, de vez em quando, vem aqui, faz um serviço para nós. Oferta o serviço dele aqui na igreja. Glória a Deus. Deus te abençoe, Israel. Seja muito bem-vindo nessa noite. Amém. Queridos, eu acho que eu tenho umas meia hora mais ou menos para fechar essa palavra com você, amém? Nós estamos falando sobre propósito esses dias aqui na igreja. Então nós estamos na terceira mensagem. Hoje eu vou falar sobre propósito profético, amém? Amém? Presta atenção, que tem umas riquezas aqui que vai trazer edificação na sua vida. Propósitos proféticos. E dentro da palavra propósito profético, irmãos, existe palavras proféticas. Amém? Nós cantamos um cântico que diz aqui que a gente não se move pela vista. A gente se move nem pelo que a gente vê. Amém? Mas nos movemos pelo que nós cremos. Amém? Quem se move pelo que crê, irmão? Em nome de Jesus, de verdade. Irmãos, eu me movo pelo que eu creio. Amém? Eu creio que o Deus que pela sua palavra, pela palavra que saiu da sua boca, todo o universo foi criado, aleluia, e pela palavra da sua boca, nós fomos criados, pela palavra da sua boca, Ele também nos fez um novo homem nele, e também, irmão, pela palavra da sua boca, todas as coisas são sustentadas pelo poder da sua palavra, aleluia. Eu quero que você esteja encorajado hoje, porque a igreja tem que se mover por um propósito profético, amém? Nós vimos na mensagem passada aqui, pelos séculos das gerações, Deus fala de um propósito eterno, e esse propósito eterno ele foi manifestado em Cristo Jesus. Em Jesus tudo se cumpriu,
e agora Ele deu à igreja a autoridade e a missão para cumprir o propósito de Deus. Diga assim: sou eu. Está comigo, irmãos. Amém, eu não ouvi, irmãos, está comigo. Está comigo. Eu faço parte dessa igreja, aleluia. Então, irmãos, resumindo rapidamente o que nós falamos na mensagem passada, e nós falamos alguns princípios poderosos. Nós falamos sobre colaboração, cooperação e colaboração. Amém? Mostramos ali o exemplo de Josué, de Caleb, entrando ali na boa terra, querendo entrar na boa terra, os 12 espias, mas apenas 2 trouxeram um resultado positivo, 2 trouxeram um relatório positivo, e os 10, irmãos, infamaram o povo, para que o povo caísse, voltasse para o deserto. Então, irmãos, nós falamos de um espírito de cooperação, aleluia, nós somos cooperadores de Deus. Onde há um Moisés, tem que gerar profeticamente, irmãos, um Josué e um Caleb, aleluia. Onde há Moisés, onde há homens e mulheres posicionados em Deus, Josué e Caleb surge para tomar posse da terra. Jesus, onde há Elias, tem que haver Eliseus, amém? Onde há Elias, tem que haver Eliseus, onde há Eliseus, tem que haver sacerdotes, onde há sacerdotes, tem que haver movimentações proféticas, em nome de Jesus. Jesus preparou os seus 12 discípulos, os seus apóstolos, e preparou também a igreja para se movimentar profeticamente, chamou alguns para um ciclo íntimo, para estar próximo dele, para ser íntimo deles, e o Senhor nos chamou também como filhos, para ser íntimos dele, irmãos. Para quê? Para sermos uma raça eleita, um sacerdócio santo, para termos uma aliança com Deus, uma aliança com o Senhor, aleluia. Então eles nos chamam dentro de um ambiente de cooperação. É uma honra para nós, é uma graça para nós cooperarmos com o Evangelho. Se eu fosse você, eu dizia aleluia, irmãos, porque é um privilégio para nós estar hoje vivendo e pregando o Evangelho, anunciando as riquezas de Deus, anunciando o Senhor que pode libertar o homem, que pode curar o homem, que pode dar uma nova natureza na vida do homem. Esse Jesus, então Ele nos chamou para quê? Para ser um exército, para ser uma noiva apaixonada, mas também para ser um exército, para ser colunas, para ser pessoas íntimas diante de Deus. Deus chamou Paulo também chamou Timóteo. Existem cooperadores como Paulo, cooperadores como Tito, como Epafrodito, Lucas, Priscila e Áquila, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, e tem um número de pessoas incansáveis na Bíblia, irmão. Vários nomes de pessoas incansáveis na Bíblia que foram cooperadores de Deus. A grande questão hoje, irmãos, não é só o nome deles estar ali, mas é o seu nome hoje está escrito num livro de cooperação com Deus. E sabe que livro é esse? É o livro das obras. Nosso nome está escrito no livro da vida, na salvação eterna. Mas, irmãos, queremos ser lembrados como cooperadores de Deus. Você quer ser lembrado como cooperador de Deus? Você quer ser como uma Priscila, como uma Áquila, que cooperou com o ministério de Paulo? Um cooperador, um trabalhador. A palavra diz em Romanos 16:3, saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Repete comigo, irmãos, com espírito de fé. Deus, eu sou cooperador teu, em Cristo Jesus. Mas fala com gosto, irmão, fala com autoridade. Deus, eu sou teu cooperador em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus sou cooperador. Irmãos, a palavra cooperador é a mesma raiz da palavra sinergia. Sinergia vem do grego chamado sunergos, que vem de sinergia. O que é sinergia, irmãos? Sinergia vem da palavra trabalho, vem da palavra cooperação. Sinergia tem a ver, irmãos. O dicionário diz que sinergia é uma associação de várias forças, de várias coisas, como fosse um sistema, juntando forças, um sistema anatômico, um sistema biológico, um sistema de movimento. Para quê? Para realizar trabalho, para realizar movimento. Eu estou falando aqui, a minha mão está se movimentando. Por quê? Porque existe sinergia, existe energia, existe força. Então, o Espírito de Deus nos leva, irmãos, a ter movimentações. Então é uma ação, é um esforço simultâneo, ao mesmo tempo as coisas vão se movimentando, porque há uma cooperação diante de Deus, há um trabalho em equipe. Sinergia é isso, sinergia é movimento.
Irmãos, no livro Cura e Edificação, do pastor Cote, diz assim, que a sinergia tem uma definição muito, muito simples, que significa, o todo é maior que a soma de todas as partes, todas as forças do seu corpo, todas as forças que envolvem a sua cooperação diante de Deus, é para um bem muito maior, é para uma coisa muito maior, é a sinergia diante de Deus. Essa sinergia, irmãos, ela significa que a relação estabelecida entre as partes em si mesmo e por si é também uma única parte. Todo esse movimento para a única parte. Faça isso aqui comigo, irmãos. Faça assim, com a sua mão. Faça assim. Você não vai fazer besteira, não. Faça assim. Amém? Agora faça bem assim, ó. Faça bem assim. Com o dedo primeiro. Faça com o segundo dedo. Terceiro dedo. Quarto dedo. Amém? Agora faça assim. Faça assim. Com a mão aberta assim. Todos os seus dedos estão cooperando. Isso aqui é uma sinergia. Todos eles estão cooperando. Agora vou fazer com as duas mãos. Assim. Movimentação. Há uma sinergia. Há um movimento. Os seus dedos não estão cooperando. Por quê? Porque o seu cérebro está dando um comando. Um único comando. Então há uma unidade na sinergia. Irmãos, cooperação é algo poderoso. Amém? Cooperação é algo poderoso. Então tudo isso, irmãos, semana passada eu falei sobre cooperação. Existem vários versículos na Bíblia. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus, somos edifício de Deus, lavoura de Deus sois vós. Aleluia! Para cumprir o propósito de Deus. Aí Paulo diz, tudo eu faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador do Evangelho. Irmão, todas as nossas ações na igreja, todos os nossos serviços na igreja, tudo que nós fizermos, o nosso objetivo é se tornar cooperador de Deus. Aleluia! Cooperador de Deus, ou seja, Deus conta com você, irmão. Deus conta com o seu serviço, com o seu amor, com a sua entrega. Deus conta com a sua consagração. Deus conta com o seu chamado. Aleluia! Então é isso. Paulo tinha muitos cooperadores, Tito era cooperador, Timóteo era cooperador, existem várias pessoas que eram cooperadores na Bíblia, os discípulos eram cooperadores de Jesus, isso que eu falei semana passada, eu falei sobre espírito de obediência também, eu falei que obediência parcial, irmãos, não é obediência, se lembra disso aí? Obediência parcial não é obediência, não existe obediência parcial, irmãos, existe obediência total, não existe, irmãos. Ou é ou não é, ou a gente obedece ao Senhor ou não obedece ao Senhor, ou a gente submete ao Senhor ou não submete ao Senhor, não existe meio termos com Deus. Nós precisamos de misericórdia, nós precisamos da ajuda de Deus para nos submetermos a Cristo e aos irmãos, aleluia. Obediência parcial não é obediência, eu falei várias vezes, e hoje, irmãos, eu comecei a entrar nesse ambiente da palavra profética, de um propósito profético, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 16. Amém? Abra lá. Vamos cooperar aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Eu preciso da sua atenção. Atos 26, irmãos, na verdade. O último, praticamente lá o último capítulo, os últimos capítulos de Atos. Atos 26. Fica com ele aberto aí. Amém. Bora, Atos. Amém. Atos 26. Vamos ler o versículo 14. Paulo vai contar, irmãos, a conversão dele aqui. A conversão dele. Amém? A conversão dele. O versículo 14 diz assim: E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em aramaico, outra versão diz em hebraico: Saul, Saul, Saulo, Saulo, por que razão me persegues? Porquanto resistes ao aguilhão, só te causará sofrimento. Outra versão diz: duro é resistir ao Senhor, resistir aos aguilhões. Versículo 15 diz: foi quando indaguei: quem és tu, Senhor? Ao que replicou o Senhor: sou eu a quem tu estás perseguindo.
Versículo 16 diz assim: agora, pois, levanta-te e apruma-te em teu pé. Foi para isso que te apareci, para te converter em servo ou em ministro e testemunha, tanto das maravilhas que viste de minha parte, como daquelas que te manifestarei. Irei livrar-te desse povo e dos gentios, para os quais te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de receberem o perdão dos pecados e herança entre os que são manifestados pela fé em mim. Aí ele está falando para o rei Agripa isso. Amém? Irmãos, 1 Timóteo, capítulo, deixa eu ler esse versículo, eu anotei, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, ele diz o seguinte: este é o dever que te entrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Irmãos, propósito profético se movimenta por palavra profética. Mas pastor, o que é palavra profética? Irmão, toda a Bíblia, ela é a palavra profética. Amém? A grande profecia é as escrituras do Senhor. A palavra, ela não precisa ser acrescentada a mais nada. Mas Deus tem uma movimentação específica na sua vida e tem uma movimentação específica para a igreja. Vou mostrar isso na Bíblia. Mostrar que nós andamos debaixo de um falar profético de Deus. Amém? E é diante desse falar profético que nós vamos avançando, que nós vamos andando. Deus fala e a gente se movimenta. Deus fala e a gente tem que reagir, corresponder, dar resposta ao Senhor. E esse chamado de Paulo vai explicar pelo menos 5 coisas importantes diante de um propósito profético. Amém? Primeiro aqui, irmãos, se eu desse esse microfone para você nessa noite e chamasse alguém aqui e dissesse: meu irmão, me fala da sua experiência que você teve com Jesus, quando você primeira vez se converteu a Jesus, quando você levantou a sua mão, ou quando você entregou a sua vida para Jesus. Quem se lembra aqui? Quem pode falar uma data? Te lembra da data? O ano, qual foi o ano? Ano e mês, qual foi? 2000, agosto. Amém? Alguém mais? Se lembra quando se converteu para Jesus? Amém? Alguém mais? Ano aí? 1979. Oh, glória. Glória a Deus. Então, irmãos, quem teve, irmãos, nesse encontro com Jesus, talvez uma mensagem que você ouviu, que te faz lembrar aquilo que pregaram para ti naquele dia, né? Ou talvez um cântico, um hino, que te faz lembrar, aquela música que estava tocando e cantando, que te faz lembrar, né? Algo que foi falado, foi pregado, que te faz lembrar da sua conversão diante de Jesus. Irmãos, isso faz parte dessa palavra que foi liberada profeticamente na sua vida. Amém? Isso faz parte, pode ser um cântico, pode ser uma palavra específica que foi liberada diante de ti. Então, irmãos, vou falar primeiro do filho, que é o filho do apóstolo Paulo, que é Timóteo. A palavra está dizendo aqui, em 1 Timóteo 1,18, este é o dever, a ordem que te entrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Preste atenção aqui, meu irmão. Preste atenção, por gentileza. Existe algum escrito no passado, antes de Paulo, a respeito da vida de Timóteo? Existe aqui na Bíblia, escrita? Tem, irmãos? Vamos lá, vamos pensar junto comigo. Tem ou não? Não existe. Não existe. Não existe um escrito, assim, uma profecia escrita, inspirada por Deus, assim, escrita, estou falando escrita, que
foi escrito a respeito de Timóteo? Não tem, correto? Não tem. Por que está dizendo aqui a Bíblia sobre as palavras que foram faladas? Irmãos, pelo menos 3 pessoas semearam na vida do apóstolo Paulo, do Timóteo. 3 pessoas. Primeiro, irmãos, 3 pessoas. Primeiro foi a sua mãe e a sua avó, Lloyd e Eunice. E depois, Paulo foi um pai espiritual de Timóteo, encorajando ele com palavras proféticas, com palavras de destino. Pastor, o que são palavras proféticas? São palavras que te dão destino, que te levam a um propósito, cumprir um propósito de Deus, inspiradas e faladas profeticamente por homens, por pessoas. Atos capítulo 13, quando você lê Atos capítulo 13, nós estamos estudando o livro de Atos, diz que na igreja em Antioquia havia apóstolos, havia profetas e mestres, havia profeta e mestres, e a palavra diz, e eles orando e jejuando, outra versão diz, orando e jejuando ao Senhor, porque sem oração e sem jejum não há oração, irmãos, não existe jejum sem oração. Jejum sem oração é passar fome, irmão. Jejum sem entrega, sem clamor, é passar fome, irmãos, simplesmente deixar de comer. A Bíblia diz que eles orando, jejuando e também orando, minha versão no King James diz, jejuando e orando, disse o Espírito Santo, separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado. Presta atenção, irmãos. Quem foi que falou ali? Foi o Espírito Santo. Como é que foi esse negócio? Quem foi que ele usou? O que havia lá, irmãos? O que havia lá? Profetas. Aleluia! Havia profetas. Havia pessoas que falavam por Deus, que inspiravam as pessoas e encorajavam profeticamente as pessoas para que coisas poderosas na vida delas, para a glória de Deus e cumprir o propósito de Deus, sejam manifestadas. Irmãos, Paulo está dizendo para Timóteo que, Timóteo, eu quero te falar uma coisa. Sabe aquelas palavras que te deram destino, aquelas palavras que foram faladas a teu respeito, que tu foste objeto, que tu foste alvo? Eu quero que você se apegue a essas palavras. Eu quero que você relembre essas palavras. Eu quero que você se aposse dessa palavra. E que você não saia de perto dessa palavra, porque elas vão te fazer ser um combatente, um guerreiro. Vão te fazer você avançar e cumprir o propósito de Deus na sua vida. O Senhor falou para Efésios: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende, volta e pratica as primeiras obras. Isso é uma advertência profética, irmãos. Por quê? Porque você perdeu o seu primeiro amor. Irmãos, não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Vivo pelo que creio. Amém? Igreja, o que é se movimentar por palavra profética? Irmãos, a igreja tem algo para fazer. Toda palavra profética é para fazer avançar. É para você avançar, como diz 1 Timóteo 1,18, diz assim: este é o teu dever. Sabe que a palavra dever é ordem. Quando eu digo assim para um soldado, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, agora você é um soldado, presta atenção, você é um guerreiro, você foi arregimentado, você está aqui na frente da batalha, você é alguém que está na guerra, tu tens um dever, tu tens uma ordem, tu tens algo que foi te dado ali. Todo dever, tu tens um dever, tens uma ordem. E aí diz assim, e ainda te encarrego, irmãos, todo dever vai te levar a um ambiente de responsabilidade. Amém? Todo dever te leva a um ambiente de responsabilidade. Quando você tem um dever, quando você tem algo para cumprir, isso vai te tornar encargo, vai te tornar o quê? Encarregado, vai te tornar alguém que tem responsabilidade. Toda palavra profética não é para te tornar uma pessoa emocional, governada por emoções, é para te fazer avançar e ter convicção de Deus, do propósito de Deus pelo qual Ele te chamou. Aleluia! Para o qual Ele nos chamou, para o reino e glória dEle. Seja em qualquer área na nossa vida, irmãos, principalmente nas áreas espirituais. E Ele diz assim, olha, tem esse encargo, tem essa responsabilidade. Eu estou lendo 1 Timóteo 1,
Amém? Estou lendo 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Pode colocar aí. 1 Timóteo 1, 18. E diz assim: eu te encarrego, eu te dou responsabilidade. Então, palavra profética na sua vida vai te dar o quê? Um posicionamento. Eu estou posicionado. Eu sei para onde eu vou. Eu sei o meu destino. Eu sei o que Deus está falando isso para mim. Eu creio nisso. E depois está dizendo: eu tenho responsabilidade. Isso. Recebe responsabilidade. E aí está dizendo: ó filho Timóteo, e essa palavra também te dá paternidade. Presta atenção, irmãos, te dá paternidade. Te dá o quê? A identidade de filho. Coloca lá, Solimar, por favor, nessa versão. Na revista atualizada. Te dá paternidade. E ainda diz assim: paternidade. E se tornou um discípulo de Paulo. Segundo o quê? Agora, irmãos. Segundo as profecias. Vamos lá. Amém, vamos lá. Com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a teu respeito. É isso que eu quero falar nessa igreja nessa noite, amém? É isso que eu quero falar aqui, irmãos. Tem algo que Deus falou a teu respeito. Se eu fosse você, eu dizia amém bem forte. Deus falou algo a meu respeito. Amém. Deus se lembrou de mim. Deus se lembrou de você, irmão. Deus se lembrou da sua família, da sua casa. Deus falou algo a seu respeito. Aleluia. Diga assim: eu sou importante. Eu sou importante para Deus. Aleluia. Eu sou importante para Deus. Deus falou algo a seu respeito. Por isso você segue essas palavras. Segue essas palavras. Segue essas palavras. Você vai combater o bom combate. Irmão, sabe o que não te faz desviar? Não é quando alguém te ofendeu, irmãos. Não é quando alguém te desagradou. Sabe o que nos faz te desviar? É quando você está apegado a algo que Deus falou profundamente na sua vida. Amém? Você pode saber toda a Bíblia, de cabo, início ao fim. Mas se você tem uma palavra, se você tem uma palavra de Deus que te consome e que te diz vai, que diz avança, continua, essa palavra, irmãos, vai ser o teu combustível espiritual. Isso vai ser o teu combustível, vai alimentar a tua fé, a tua esperança em Jesus. E o propósito de Deus vai se cumprir. Então eu estou empolgado com isso, irmão, porque palavra profética não é apenas revelar futuro. Deus pode mostrar coisas a respeito. Deus pode mostrar coisas a respeito de vidas. De repente você entra aqui e pelo Espírito Santo Ele te mostra algo, irmãos. Deus dá dons para nós, amém? Deus dá dons proféticos. Deus dá dons proféticos. Irmãs aqui podem ter dons proféticos, aleluia. Procure esse dom, amém? Procure esse dom profético, dom de discernimento. Já pensou você estar falando com uma pessoa e Deus começa a mostrar a vida dela, irmãos? Não estou falando aquelas profetadas malucas, não. Eu estou falando de algo que tem propósito, de mostrar o coração dos homens, como eu tenho orado aqui nessa igreja. Deus, mostra o coração dos homens. Irmão, o evangelho é Deus mostrar o coração dos homens, converter o coração dos homens ao arrependimento das trevas para a maravilhosa luz em Cristo Jesus. Essa é a palavra que muda a nossa vida. Amém? Palavra profética. Irmãos, nós estamos num tempo de oração. Presta muito bem atenção, irmãos. Nós estamos num tempo de oração. E aqui diz: combate o bom combate. Por que você precisa de uma palavra profética na sua vida? Porque você precisa saber, irmãos, que você está numa guerra. Amém? Nós estamos numa guerra. Nossa luta não é contra a carne, nem contra osso, nem contra sangue. Nossa luta é contra o diabo, irmãos. Contra Satanás, os seus demônios, os principados. Eu quero falar uma coisa para vocês. Ele está vivinho da Silva, irmão. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, tentando tragar aqueles. Ele está ao derredor, mas ele não pode nos vencer em nome de Jesus. Os demônios não podem nos vencer. Mas você tem que ter essa percepção, está dizendo, você vai ter que combater, mas não é de qualquer maneira, é o bom combate de Deus. E o que te inspira, irmãos? É uma palavra que Deus te deu. Nós aqui na igreja, nós temos uma palavra, irmãos, na nossa vida. Nós como pastores, nós temos uma palavra de Deus. Nós temos uma palavra que Deus deu para nós um dia, que fez a gente sair de uma cidade, vir para cá. O fato de você estar aqui, nesse lugar chamado Paraupebas, é porque Deus te deu também uma palavra, irmão.
Não foi só para ganhar dinheiro, não foi só para casar, foi muito mais para um propósito muito maior, o propósito de Deus. Se mova nesse ambiente espiritual e profético na sua vida, a sua visão vai aumentar, mas você vai largar muito maior. Amém? Você está entendendo? Entendeu, irmãos, que toda palavra profética é para você recordar, para alimentar a sua fé, para que você cumpra o propósito de Deus, assuma a responsabilidade, depois de assumir a responsabilidade, se torne um guerreiro tão poderoso em Jesus. Para quê? Para quanto mais ele está falando, mais você está avançando. Aleluia. Vamos voltar lá para Atos, capítulo 26. Atos 26. Segura aí, irmão. Vamos entender 5 coisas nessa palavra profética. Bem rápido. Primeira coisa, irmãos, existe uma profecia bíblica que está na palavra. Não tem mais nada para escrever. Essa é a verdadeira profecia. Amém? Não tem mais nada para escrever. Glória a Deus, eu creio nela, totalmente. Mas Deus tem palavras específicas para a sua igreja e para crentes, para viverem num ambiente do sobrenatural de Deus. Você só vai viver um ambiente sobrenatural de Deus, eu e você, se você entrar nesse ambiente profético. Amém? Se você entrar nesse ambiente profético. Irmãos, aqueles 10 espias que eu falei na mensagem passada, eles não foram proféticos. Eles foram patéticos. Eles não foram proféticos, eles foram patéticos. Por quê? Eles olharam para as dificuldades, eles olharam para os gigantes, eles olharam para as dificuldades. E por causa disso, irmãos, eles morreram no deserto. Voltaram e morreram no deserto. Irmãos, aqui no versículo, abre lá, 26, capítulo 26. Amém? Eu quero o versículo 14. Vamos ler aqui. Primeira chave nessa noite. Todos caímos por terra. Paulo falando da conversão dele. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, 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 por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Irmãos, essa voz foi uma voz profética na vida de Paulo, amém? Foi uma coisa extraordinária, irmãos. Irmãos, Paulo aqui é uma exceção da maioria dos crentes. O próprio Jesus se revelou a ele. Ou seja, o próprio Jesus, depois de muitos testemunharem, o próprio Jesus, né, se revela a Saulo de Tarso no caminho de Damasco. E a Bíblia diz que ele cai por terra junto com as pessoas e ele ouve uma voz. Irmãos, você se lembra de uma voz? A Bíblia diz que João Batista era uma voz que clamava no deserto. Irmão, você se lembra da voz de Deus na sua vida? Você se lembra da voz que está te encorajando a prosseguir? Você se lembra da voz do Senhor? Primeira coisa, você precisa ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é a voz do Espírito Santo. É a voz superior. Por isso que Apocalipse está escrito, né? Que a igreja deve ouvir o que o Espírito diz à igreja. Cada igreja tinha um falar específico. Sardes tinha um falar específico, Filadélfia tinha outro falar específico, Éfeso tinha um falar específico, cada um tinha um falar específico, mas no todo, no final diz: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, dar-lhe-ei, ao que vencer, far-lhe-ei. Existe uma voz, é como diz o Salmo, existe uma voz falando para você, essa tem que ser a voz do Espírito Santo. A igreja em Antioquia avançava porque ela se movia por uma voz profética, apostólica e profética, uma voz de mestre. Por isso que ela avançava. Amém? Você vai encontrar isso onde? Primeiro você tem que entender que essa voz que Paulo ouviu, é a própria voz de Deus. Toda palavra profética na sua vida, irmãos, é uma comunicação do Espírito Santo na sua vida, para te posicionar e reposicionar e te fazer avançar. Não foi isso? Ele ficou cego, mas depois que ele se levantou, Ananias foi lá e orou por ele, ele recobrou, e a Bíblia diz que ele foi batizado, e a Bíblia diz também: seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! A voz de Deus, irmão, para nos ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de Deus. Amém? Essa é a voz. Eu não sei qual foi a voz que te trouxe nessa noite,
Aliás, eu sei qual foi a voz que trouxe essa noite. Foi a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. Agora eu não sei qual foi o falar de Deus, especificamente na tua vida, que te encorajou para estar aqui nessa noite. Mas, irmãos, discirna a voz de Deus. Aleluia. Atos 13 diz, orando e jejuando eles, disse o Espírito Santo. Irmãos, aqui nessa igreja não é proibido profetizar. Vou repetir. Aqui nessa igreja não é proibido profetizar. Profetas têm que se levantar aqui. Profetas de Deus, homens e mulheres, jovens e crianças, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aleluia. Profetizarão, irmãos. Uma criança pode chegar aqui e profetizar, irmãos, e mudar o ambiente do nosso viver, da nossa vida da igreja. Aleluia. Não é proibido profetizar, porque nós estamos entupidos muitas vezes. Irmãos, preste atenção. Primeira coisa, a palavra fará em nós algo. Aqui o versículo 16, o 15, vamos lá. Amém, 15. Pode virar, 15. Hey, hey. Cadê o cameraman? Amém, está aqui. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu, o Senhor sou eu, Jesus, a quem você está perseguindo. Beleza? Jesus se apresenta para ele, mostra quem ele é. Agora versículo 16. Versículo 16, vamos lá. Agora levanta-te e fica em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Irmãos, preste atenção. Palavra profética vai fazer algo em você. Amém? Vai mostrar um propósito na sua vida. Primeira coisa aqui, tem duas coisas aqui nesse versículo. Vai te tornar um servo. Ministro significa servo. Servo de Deus. Ministro, e não só ministro, né? Servo, te fará testemunha. Testemunha é alguém que vai falar sobre uma verdade, um fato que aconteceu, irmãos. Testemunha. Então, toda palavra profética, guarde isso na sua vida. Toda palavra profética vai fazer algo em você. Amém? Em mim e você, vai me tornar algo, você é um servo de Jesus, amém? Quantos têm servos de Jesus aqui? Quantos são ministros de Deus? Quantos são testemunhas de Jesus? A palavra de Deus profética na sua vida te torna algo, te torna alguém funcional, alguém que vai operacionalizar a palavra, o evangelho de Deus. Isso. Segunda coisa, aqui diz, aqui desse mesmo versículo, segura nele, diz assim, as palavras proféticas vai fazer primeiro, algo em você, primeiro, fará algo em nós, vai nos dar uma visão, vai nos dar uma convicção, vai nos dar uma identidade. Quando ele diz assim, você é ministro, isso é uma identidade. Quando diga assim, Solimar, você é uma bênção diante de Deus, amém? Isso é o que você é. Você é um servo de Deus, isso é o que você é. A identidade, a convicção, ninguém pode roubar a tua convicção. Essa é a palavra profética de Deus. Segunda coisa, irmãos, primeiro vai ser testemunha e vai ser ministro. Segunda coisa, as palavras proféticas são palavras progressivas. São palavras progressivas. Ele está dizendo aqui, do que você viu a meu respeito e do que ainda vou te mostrar. Irmãos, não pare naquele primeiro falar que Deus te deu. Ele tem que crescer dentro de você. Deus fala e você anda. Deus fala e a gente se movimenta. Deus fala e a igreja deve andar e se movimentar. Ele está dizendo aqui, aquilo foi impactante. Paulo falava os testemunhos dele para todo mundo. Ele estava falando diante de um rei aqui, um rei chamado Rei Agripa. Ele estava dizendo, rei, aconteceu isso na minha vida. Eu falo para todo mundo, esse era o evangelho que ele pregava. Mas ele está dizendo, Jesus estava falando para ele, eu ainda vou te mostrar coisas futuras. Amém? E ele diz assim no livro de Corinto, eu conheço um homem que foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que a homem nenhum é digno, lícito de ser falado. Irmãos, palavra profética do início é muito bom, mas ela não vai te manter vivo. Ela pode se tornar apenas um passado na sua vida.
Palavra profética precisa dizer: Deus, o que é que você quer falar hoje para mim? Fala comigo. O que o Senhor quer falar para mim hoje? Diga assim: Senhor, o que é que o Senhor quer falar para mim hoje? Qual é a sua palavra? O que, Senhor, qual é a sua mensagem para mim hoje? O que o Senhor quer falar comigo hoje? Esse é o seu hoje. Aí você ora também: Deus, o que tu quer me mostrar daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 5 anos nessa igreja? O que o Senhor quer fazer daqui a 5 anos nessa igreja? O que o Senhor quer fazer daqui a 2, 3 anos na sua vida, irmãos? Tem algo no futuro. Tem algo no futuro. Você anda debaixo dessa palavra, tem algo no futuro também. Amém? A palavra é uma palavra profética, de profecia, de promessa, que vai se tornar algo no futuro. No futuro. Sabe qual é um desejo de Deus? Um dos desejos de Deus é que nós preguemos o evangelho nessa cidade, irmãos. Que essas cadeiras fiquem cheias de novos convertidos, de novas pessoas. Que pessoas se convertam, que pessoas saiam das trevas, da potestade de Satanás e venham conhecer Jesus. Aleluia! Conhecer Jesus. A salvação é boa, irmão, mas ela não pode ser exclusiva sua, nem minha. Ela tem que levar a salvação e esperança para as outras pessoas. Amém? Então, queridos, é progressiva. Então, irmãos, um dia Deus falou algo para você. Hoje Ele está falando algo, mas também você tem que ter esperança. Do que Ele quer falar daqui a um tempo, Senhor? O que Ele quer falar daqui a um tempo? Amém? Irmãos, nós somos grandes em Deus. Aleluia? Nós somos grandes em Deus. Em Deus nós somos grandes. Em nosso ego, nós não somos grandes. Nós não temos capacidade em nós mesmos, de nada, irmãos. Dependemos exclusivamente da misericórdia e do cuidado de Deus. Mas eu quero falar, um dia Jesus chegou com os discípulos, depois de ressuscitar e descer no meio deles, cheio do Espírito, receber o Espírito, soprou sobre ele e diz: olha, se vocês crerem, se vocês pedirem, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer. Né? Ele disse também: olha lá, obras maiores vocês vão fazer. Deus estava falando de um futuro, irmãos. Nós passamos 3 anos aqui construindo um processo de fundamento, irmãos. Um processo de Bíblia, de fundamento, de caráter. E espinhando um no outro e outras coisas. Sabe para quê? Para que daqui a pouco, irmãos, coisas maiores aconteçam na nossa vida e nessa congregação. Nós temos que tocar essa cidade. Aleluia. Nós não temos que ter apenas projetos sociais, irmãos. Nós temos que ter projetos que transformem a vida das pessoas. Que as pessoas venham e se convertam em Jesus. Elas sejam alimentadas nas suas necessidades, elas tenham uma vida esportiva transformada, às vezes na arte e outros aspectos, mas que elas venham se converter a Jesus, que elas venham se render a Jesus, que elas venham ter salvação, ter vida eterna e cresçam em Deus. Aleluia. Esse é o segundo passo, é progressivo. Não pare somente no que foi falado lá adiante, Deus continua falando. Amém? Irmãos, isso é visão. Se você tiver visão do presente e do futuro que Deus quer fazer na sua vida, grandes coisas acontecerão. Amém? Andar no profético é andar no sobrenatural de Deus. Nós precisamos aprender a receber da parte do Senhor, do Espírito Santo, para a separação, para a habilitação e para o envio. Foi isso que Deus fez lá em Atos 13. Ele separou, ele habilitou e disse: vão lá, corre, Barnabé, corre, Paulo, vão lá, pregue. E sabe o que aconteceu? As pessoas se convertiam, as pessoas eram curadas, as pessoas eram salvas por causa disso. Mas versículo 17, irmãos, terceiro aspecto, eu falei que é 5. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, os quais eu te envio. Deus, quando dá uma palavra profética na nossa vida, irmãos, Ele aponta para onde nós vamos. Aleluia. Nós estamos numa transição, numa movimentação aqui, irmãos. Não é só de prédio, eu quero falar para vocês. Algo dentro de nós está acontecendo, dentro de mim está acontecendo uma movimentação espiritual. Não é apenas estruturas externas. Se Deus não mudar algo dentro de nós, pode mudar o que for fora, irmãos. Não vai ter transformação nenhuma. Deus precisa mudar dentro de nós, para que esse dentro de nós seja virado, para que as coisas aconteçam fora. Aleluia. Irmãos, Ele está dizendo: eu vou te enviar. Para quem? Para os gentios. Pedro foi enviado para os judeus e Paulo foi enviado para os gentios. Para quem você está sendo enviado?
Para qual propósito você está sendo enviado? Para que missão? Estou falando de missão, você está sendo enviado. Irmãos, eu, tecnicamente, se eu fosse Deus, assim, e para escolher, entre essa escolha entre Paulo e Pedro, eu dizer, não, Paulo, seguinte, tu sabe falar grego, tu sabe falar hebraico, tu sabe falar aramaico, tu é um cara dotado, cara, tu vai para o judeu. Humanamente eu ia dizer, não, tu tem que ir para o judeu. Vai para o judeu. Vai para o judeu. Tu é muito mais preparado. Mas Deus falou, não. Ele pregou o evangelho aos judeus, ele amava os judeus, ele fala de pregar aos judeus, mas Deus estava falando especificamente, Deus tem uma palavra profética específica na nossa vida. Ele disse, olha, vai para os gentios, vai para os gentios, ele vai te mostrar para onde você vai, irmão, o que você tem que fazer, como você tem que se movimentar, dentro de um ambiente de igreja, dentro de um ambiente de relacionamento, de comunhão, de entendimento. Aqui, aí eu ia dizer, não, Pedro, tu tens que ir para os gentios, porque tu não é tão culto, tu não é um cara tão culto, né? Mas Deus falou, vai lá, Paulo, vou te levar para os gentios. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é missão. Toda a palavra profética vai te delimitar, vai te deixar claro de qual é a tua missão. Quantos estão entendendo aqui, irmãos? Qual é a tua missão? Qual é a tua missão? Quando nós falamos de 5 ministérios, irmãos, não é só para ensinar 5 ministérios, é muito importante, é para nós nos movimentarmos nos 5 ministérios. Meu irmão, quero falar para vocês, quando você estiver se movimentando nos 5 ministérios, Deus vai abrir os seus olhos, tão forte, vai ser algo assim, sensível, tão forte na sua vida, que os olhos espirituais vão ser abertos. Os evangelistas vão pipocar, aleluia. Os mestres vão falar eruditamente para convencer pelo Espírito Santo as pessoas. Os pastores vão pastorear segundo o amor do coração de Deus. Isso, irmão, acontece. Os profetas vão estimular e dar destino para as pessoas, dar propósito para as pessoas. Isso é ambiente de missão. Qual é a sua missão? São gentios? Quero falar aqui para os irmãos que tocam um projeto aqui nessa casa. Amém? Irmãos, você que toca um projeto aqui nessa casa, é porque Deus te deu uma missão. Aleluia. Você pode dizer, mas pastor, eu estou muito sozinho, estou muito sozinha. Persevera, irmãos. Monte uma equipe. Ore a Deus e diga, Deus, cadê o meu cooperador do lado esquerdo? Cadê o meu cooperador do lado direito? Onde está, Senhor, aqueles que vão ombrear comigo? Ore e chore. Aqui no livro de Timóteo, mais lá adiante, no capítulo 2 Timóteo diz assim, Paulo está dizendo para ele, olha, você é meu cooperador, Paulo, Timóteo, sabe, eu me lembro das tuas lágrimas, irmãos, oração é para derramar lágrimas. Onde estão meus cooperadores? Irmãos, essas são umas orações que eu tenho feito esses dias, viu, Solimar? Viu, o Maurício? Presbíteros da igreja, é uma oração que eu tenho feito, Senhor, onde estão meus cooperadores? Onde estão os meus músicos aqui, irmãos? Amém? Onde estão os músicos do Senhor? Aqui, homens, onde estão, irmãos? Está faltando você aqui, está faltando mais pessoas, e eu estou orando para Deus trazer músicos, amém? Adoradores, e os que estão aqui é para assumir isso aqui, é nosso, irmãos. Serviço de criança, ministério infantil é nosso, aleluia, é nosso, é nossos filhos, a nossa casa. É salvação para nós. O que te pede? O que te pede? O que me pede? Não, irmãos, nada pode te impedir. Missão. Qual é a sua missão? Qual foi a sua missão? Por que Deus te colocou aqui? Por que está te colocando aqui? Por que está te tratando, está me tratando no seu caráter? Está te esfregando assim, no sentido, contritando uns aos outros. Por quê, irmão? Porque Ele quer cumprir uma missão dentro de nós. Primeiro é nos transformar. Segundo, é fazer nós operarmos segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle. Missão. Amém? Quarta e penúltima coisa, importante. Quero falar. Atos. Isso aqui, preste muito bem atenção que eu quero falar. O versículo 18. Abre aí, meu irmão. Vamos chegar ao fim. Presta atenção aqui, irmãos. Eu o livrarei do seu próprio povo, 18 agora, gentios aos quais eu envio. Vamos lá para o 18, amém. Glória a Deus pela equipe de mídia ali. Presta atenção, irmãos,
para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Presta atenção. Lembra que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, você está num combate. Você está numa guerra. Quando você se movimenta por ambientes proféticos na sua vida, irmãos, você vai saber que você está numa guerra. Deus te dá sonhos, te dá visões, te visita, viu, irmão? Te dá sensibilidade espiritual, mostra para você que você está numa guerra. Ele diz aqui, para converter. Converter, irmão. Converter quem? Converter os demônios? Não, converter os homens. O que é converter? É mudar de direção, é sair daquela direção, irmão, ir para a direção de Deus, é voltar para Deus, irmãos. Aqui é converter. Só que tem uma coisa, irmãos, tem trevas. E só quem pode trazer luz, como diz Colossenses 1, que a gente colocou aqui na frente, né? Que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, nós estamos em guerra. Repete comigo, nós estamos em guerra. Mas repete como um guerreiro, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Se você tiver com a sua guarda baixa, irmãos, muitos caem no deserto, muitos caem e voltam para trás, irmãos. Muitos começaram conosco e voltaram para trás. Sabe por quê, irmãos? Porque não guardaram o orar e o vigiar. Porque estão vivendo sem vigilância e sem santidade. Sem vigilância e sem santidade. E sem obediência. Irmãos, trevas. Você está em guerra. Você está em guerra. Eu não sei, irmão. Eu não sei se você já teve experiência de expulsar demônio. Eu já tive várias experiências de expulsar demônio. Várias. Demônios, muitos demônios. Eu tive muita experiência de expulsar demônios, irmão. Pessoas possessas. Irmãos, e muitas pessoas estão possessas na sua mente. Há trevas na mente das pessoas. Você está guerreando contra trevas, irmãos. Presta atenção. Lute contra as trevas que está na mente das pessoas. E muitas vezes vem para a nossa própria mente. Então ele está dizendo aqui, ó, tem uma guerra. Você tem que vencer Satanás. Converter as pessoas. Da onde? Das trevas. Convertê-la das trevas. E uma outra coisa aqui, irmão. Do poder de Satanás. Do poder de Satanás. Você acha, irmão, que está acontecendo na humanidade hoje? Que o homem se tornou perverso só por ser perverso filosoficamente? Não, irmãos. O homem se tornou perverso por causa do maligno. Existe uma natureza do diabo. Você está vendo essa guerra que está acontecendo ali em Israel, irmãos? Quem tem coragem na sua sã consciência, irmãos? Quem tem coragem na sua sã consciência? Pegar uma mulher grávida, abrir a barriga dela, irmãos, pegar e matar o filho, que ainda nem respirou. Quem tem coragem, irmãos? Quem tem coragem de decapitar pessoas? Quem tem coragem, talvez, e também do outro lado, irmão, de jogar míssil, destruir pessoas? Sabe o que é isso, irmãos? Existe uma potestade. Daniel, um dia, no capítulo 10, ele orou lá e disse, Senhor, começou a orar, e a Bíblia diz que o anjo veio, o arcanjo veio e disse, olha, Daniel, desde o tempo que tu colocaste a orar, sabe, as tuas orações foram respondidas, mas o príncipe da Pérsia e da Grécia, né, da Pérsia, ele resistiu. Irmão, você está em guerra. Diga para o seu irmão no lado, você está em guerra, irmãos. Abre os seus olhos, você está em guerra. Não estou colocando medo de Satanás em nós, não, irmão. Satanás já foi derrotado, está debaixo dos nossos pés. Amém, mas você está em guerra. Diga para o seu irmão, você está em guerra. Você está em guerra, Solimar. Ore e vigie. Você está em guerra, irmã. Ore e vigie. Você também está em guerra, irmão. Ore e vigie. Ore e vigie. Satanás anda ao nosso derredor, tentando matar e nos destruir. Está em guerra. Poder de Satanás. Satanás, Paulo está dizendo, ó, existe um poder de Satanás, mas existe um homem, só um homem, uma mulher, irmão, cheia do Espírito Santo e de autoridade em Deus. Você aí, eu e você, pode destruir o poder de Satanás na nossa vida, na vida das pessoas. Você tem uma palavra de Deus, você tem uma palavra de esperança, querido. Você tem uma palavra libertadora, muito mais poderosa, irmãos, que um psicólogo da vida. Me perdoem os psicólogos, mas muito maior. Você tem uma palavra. Não te cales, vai e fala. Aleluia. Então, irmãos, queria falar sobre essa operação de libertação, operação de guerra. Aqui, ó,
palavra profética é para abrir os olhos das pessoas, é para converter as pessoas, é para fazer você um guerreiro de Deus. Nós não estamos aqui nessa igreja, querido, recado para mim e para você, nós não estamos colocando pipos e nem chocalho na mão de vocês, nós estamos colocando espada, irmãos, espada, para uma guerra, para se tornarem grandes em Deus, para vocês serem grandes pessoas em Cristo, para vocês amadurecerem, desde a conversão de vocês, desde o amor de Jesus, até se vocês se tornarem grandes em Jesus, até os filhos de vocês admirarem o amor e a fé que há em vocês, na vida de vocês, aleluia, na nossa vida, irmãos, nossos filhos têm que dizer para nós: papai, eu te admiro, mamãe, eu te admiro, eu admiro o teu amor por Jesus, o teu desespero, a tua paixão, o que é mais belo é a tua busca, papai, me ensina a amar Deus, me ensina a amar Jesus. Irmãos, eu quero ensinar vocês a amarem Jesus, aleluia, amarem Jesus nessa igreja, mais do que eu, irmãos, muito mais do que eu, aleluia. Vocês são pais, irmãos, protejam as mesas de vocês, guardem um ambiente de relacionamento, de comunhão com os filhos, ensinando as escrituras, sempre trazendo eles para perto de vocês, ministrando dentro do coração deles. Às vezes nosso filho não sabe nem falar direito, Marcela, mas a gente canta um cântico para eles, né Maurício, canta um cântico para eles, já vai, aí no ventre da irmã Bruna, amém, o guarda já pode ali cantar um cântico, adorando ali, irmãos, todo ser que respire, louve ao Senhor, a vida, ao Espírito Santo, amém, irmãos. Quero terminar. Você está numa guerra, você tem luz, toda palavra profética tem luz. Sabe o que significa luz no hebraico? Luz significa sabedoria. As pessoas precisam de sabedoria, nós precisamos de sabedoria, converter das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos em guerra. Palavra profética na sua vida vai dizer que o Paulo falou lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Olha, Timóteo, te recorda do que os teus pastores te falaram um dia, te recorda do que alguém te falou um dia, para que você se torne um combatente em Deus. Não esqueça, continua, persevera, vai até o fim. E a última questão, estou resumindo essa mensagem, a última questão, irmãos, é o último versículo 18, vamos colocar no 18, está aqui, a parte B, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Irmãos, a fim de que recebam, primeiro, não existe arrependimento sem confissão. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, irmãos, sem arrependimento. Muitas pessoas estão dentro da igreja, irmãos, sem confessar Jesus verdadeiramente como Senhor e Salvador da sua vida. Muitas pessoas estão apenas de lábios, irmãos. E eu não quero ser um tal desse. Ele está dizendo, você precisa, Paulo, mostrar que existe um perdão de Deus, que existe o quê? Uma confissão que vai te levar a um arrependimento. Toda vez que nós nos arrependemos, irmãos, nós nos arrependemos confessando os nossos pecados, os nossos erros, as nossas mazelas, as nossas dificuldades. E sabe o que vai acontecer dentro de nós? O ambiente de salvação, de eternidade entra dentro de nós. Aleluia! Deus entra dentro de nós. E depois disso, irmãos, vem o batismo, aleluia, eu quero ser batizado nas águas, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser discipulado por ti, pelos meus irmãos, mas eu quero ser uma pessoa madura, eu quero ser uma pessoa que recebe herança diante de Deus, herança, irmãos, o arrependimento é o início, a confissão é o início, mas Deus quer te levar a uma maturidade, aleluia, Deus quer me levar a uma maturidade, a ser alguém maduro em Deus. Maturidade. O que é maturidade? É crescer todos os dias no Senhor, é crescer na graça, no conhecimento da sabedoria de Deus, é cumprir o propósito de Deus para o qual Ele te chamou. Isso é herança, esse é o resultado de Deus na minha vida e na sua vida. A quinta questão é que a palavra profética na minha vida e na sua vida vai trazer um resultado, vai trazer um crescimento, vai trazer uma maturidade. Vai fazer algo dentro de nós para cooperar diante de Deus. Paulo está dizendo, olha, vocês vão ser perdoados, os pecados de vocês vão ser perdoados, mas vocês vão ser herdeiros, vocês vão ser reis, irmãos da papai, presta atenção, queridos, nós somos co-herdeiros com Cristo, nós temos uma vida de rei dentro de nós,
Não podemos andar como mendigo. Não, irmãos, temos uma vida do Rei dos Reis, do Senhor dentro de nós. Pastor, o senhor está se orgulhando? Não, eu apenas estou tomando posse de quem Jesus é na minha vida e quem Jesus é na sua vida. Não somos mendigos espirituais. Nós somos, irmãos, filho do Rei Jesus. E o Senhor nos chamou para um dia reinar com Ele. Eu quero que o meu nome um dia, irmão, que o meu nome seja chamado um dia. Samuel, venha, entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo. Eu quero que o seu nome seja chamado. Creia, eu quero que o seu nome seja chamado, minha irmã. Que Deus te honre. Você, meu irmão, Deus te chame pelo nome. Ele te chama pelo nome naquele dia e diz: entra no meu gozo. Está aqui a herança que eu tenho preparado. Para isso nós precisamos de níveis de fidelidade, níveis de perseverança e ouvir o que Deus está falando para nós. Amém? Eu quero encerrar aqui, irmãos. Para quê, irmãos? Para receber o perdão dos nossos pecados. Nós fomos perdoados. Somos amados. Mas também, por que eu recebo essa herança, irmão? Porque eu preciso disso aqui, de santificação. Eu preciso de separação. Queria que você se colocasse de pé nessa noite aqui para orar comigo. Quanto mais você se santifica, querido, quanto mais você se santifica, quanto mais você diz: Jesus, eu quero ser teu, sabe o que acontece? Você vai se tornar mais parecido com Jesus. Eu e você, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus. Herdeiros, temos uma herança em Cristo Jesus. Toda a palavra profética, de verdade, que vai fazer você andar e crescer em Cristo, vai te tornar um herdeiro. Quando você for fazer uma prova, vou falar profeticamente, entre na prova como filho do Rei. Aleluia! Entre na prova como filho do Rei. Diga: Senhor, me dá a sabedoria do filho do Rei. Me dá o entendimento do filho do Rei. Quando você estiver numa situação para decidir algo muito sério na sua vida, decida como filho do Rei. Não decida como uma pessoa medíocre. Decida como uma pessoa que tem um nível de autoridade diante de Deus. Um nível de unção diante de Deus. Tudo isso, irmãos, é para transformarmos, para que um dia o reino do Senhor e Cristo se torne o reino nesse mundo, se torne o reino do Senhor e Cristo. É muito sério, irmãos, o evangelho que Jesus te colocou. É muito sério, é demais sério, é muito eterno, é maior que 80 anos, é maior que 90 anos, irmão. Quero te falar, é muito maior que isso. É geracional. É algo que vai ecoar por gerações e gerações e gerações. Essa é a bondade de Deus. Amém? E disse o Espírito Santo. Atos 13. E disse o Espírito Santo: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Deixa o Espírito Santo falar nessa igreja. Eu, como pastor, um dos pastores dessa igreja, eu quero dizer: Espírito Santo, fala nessa igreja. Nós, como líderes nessa igreja, dizemos: Espírito Santo, fala nessa igreja, fala entre nós, mas nos movimenta, Senhor, para tomar posse dessa terra de Paraupebas, em nome de Jesus, do coração dos homens. Onde estão, Senhor, os homens que estão com o coração em trevas, que precisam de Jesus? Aleluia, glória a Deus. Eu queria orar contigo em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, quero colocar essa palavra na vida dos meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, traga à existência, Senhor, esse ambiente profético, esse ambiente que traz identidade, esse ambiente que me faz avançar, que me faz recobrar as primeiras e as atuais e as futuras palavras que Deus quer trazer no nosso meio, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, também, Senhor, abre a nossa visão, Senhor, abre a nossa missão também, e abre a nossa operação, Senhor, para se movimentar nesse lugar, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, também nós lembramos sim o nosso adversário, lembramos, Senhor, repreendemos as obras do diabo, nas mentes e nos corações, repreendemos, Senhor, toda a astúcia de Satanás, contra nossas casas, contra nossas famílias, em nome de Jesus, declaramos o poder de Deus, a autoridade de Deus, o reino de Deus se manifestando nas nossas vidas.
trazendo transformação, trazendo libertação, trazendo reposicionamento, Senhor, em nome de Jesus, para que nós, os que são santificados em Cristo Jesus, se apoderem de uma herança nova em Deus. Nos dá uma mentalidade, Senhor, de filhos do Rei, para andar como filhos dos reis, falar como os filhos do Rei, se apoderar como filhos do Rei Jesus e Senhor dos senhores. Em nome de Jesus, nós nos apoderamos, Senhor, das palavras de Deus nas nossas vidas. Nós nos apoderamos, Senhor, do que Deus quer falar para nós. Sim, Espírito Santo fala para nós. Queremos ouvir, queremos andar nesse falar, queremos nos movimentar nesse falar. Desça, Espírito Santo, desça, Senhor. Desça, mova-se, Senhor. Mova-se, Senhor. Mova-se, Senhor. Mova-se, Espírito. Mova-se, Espírito Santo, que toda palavra profética, toda movimentação profética nesses dias sejam liberadas na nossa casa, sejam liberadas, o que está travado seja destravado em nome de Jesus. Nós trazemos uma proibição, sim, uma proibição de toda a intenção do diabo, em nome de Jesus, mas nós trazemos sim uma legalidade dos céus sobre nossas vidas, em nome de Jesus, para que os homens se convertam dessa cidade. Manifesta a tua glória, Senhor. Manifesta o teu evangelho que revoluciona. Senhor, dá fome, dá sede a cada um de nós. Mostra-nos que tu tens uma visão muito maior, Senhor. Nós não somos pequenos, nós tomamos posse de ti, Senhor, do teu reino, da tua vontade, do teu querer. Sim, Jesus. Por isso, Senhor, faz tanto querer como realizar. Nós combatemos o bom combate da fé, Senhor. Nós nos apoderamos das palavras que foram objetivamente faladas nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga assim: eu creio. Eu creio. O que Deus fez, o que Ele fará, é infinitamente mais do que eu penso. Do que eu penso. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Sim! Em nome de Jesus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Eu sou um objeto dessa bondade de Deus. Eu sou um objeto da vontade, da palavra profética que um dia foi falada na minha vida. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, aleluia. Tem aqui Rose. Irmã Rose está no hospital com o Tony. Não entendi essa palavra aqui. Não sei o que está mal. Vamos orar. Amém? Emergência com o Tony. Amém? Irmãos, vamos orar. Amém? Irmãos, tem ataques do inimigo muitas vezes acontecendo nas nossas famílias. Vamos orar. Vamos repreender em nome de Jesus. Pai, nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, como igreja, nós colocamos a vida do Tony nas tuas mãos agora. Pai, nós repreendemos essa depressão espiritual na vida dele. Nós achamos essa origem dessa enfermidade. Em nome de Jesus, Senhor, manifesta o teu milagre na vida do Tony. Nós não aceitamos a depressão. Nós não aceitamos a angústia na vida do Tony. Nós não aceitamos pensamentos e ideações suicidas na vida do Tony. Em nome de Jesus. Demônios, nós te repreendemos. Demônios, nós te repreendemos. Repreendemos na casa, repreendemos na família, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a obra do diabo na vida do Tony, em nome de Jesus. Senhor, libera a vida, libera uma mente nova para ele. Libera, Senhor, um espírito de fé, de convicção, de esperança, de crença em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, libera a vida do Tony. Eu oro por ele agora, Pai. Nós oramos, nós declaramos, sim, Pai, que ele chegará na sua casa, Senhor, estará bem essa noite, o mais rápido possível, em nome de Jesus. Senhor, sustenta a Rose, sustenta a casa da Rose, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero orar pela sua família também. Coloca a mão no seu coração, junte com a sua família aí, irmão, onde você estiver. Amém. Se você não tiver sua família aqui, junto com sua família. Pode trazer os filhos, irmão. Amém. Espírito Santo.
Se alguém teve alguma impressão espiritual nessa noite, quiser falar profeticamente, irmãos, esse microfone está aberto. Amém? Aleluia. Traga as famílias. Oi, som? Oi. Como é seu nome? Fabiana? Quando eu estava aqui intercedendo, eu senti Deus falando que Ele ia te dar uma direção com relação à sua vida sentimental, que existe algo que está acontecendo e que Ele te deu já, na verdade, algumas orientações para você andar no caminho dEle, para você seguir a palavra, como Ele disse, a palavra profética. Amém. E aí a gente vai orar por isso. Amém? Amém? Fabiana, quer vir aqui na frente? Amém, Senhor. Nós oramos a Deus pela vida da Fabiana, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade aqui nesse lugar. Espírito Santo, nós te damos, Deus, liberdade para agir nesse lugar agora, Espírito Santo. Envolve não só a Fabiana, Deus, mas todo ser que está aqui presente, em nome de Jesus. Em cada cadeira, Deus, dessa igreja. Em cada lugar, Deus, desse prédio, nós oramos. Espírito Santo, tenha liberdade para agir. Em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos a vida da Fabiana diante do Teu altar, Pai. Que entrou aqui, Deus, com uma causa, Senhor, com uma situação, como o Senhor falou, Deus, na vida sentimental. E nós apresentamos, ó Deus, em nome de Jesus, essa área da vida dela. Pai, que tudo aquilo que precisa ser resolvido, Pai. Que o Senhor traga, Deus, em nome de Jesus agora, Pai. Toda, Deus, a estratégia que ela precisa do alto, toda a sabedoria, Deus, que ela precisa do alto, Senhor. Em nome de Jesus, vem, Senhor, com a direção, Deus, do Senhor, com a palavra de vida, a palavra profética, Deus. E que ela venha combater, Deus, firmemente, Deus, nessa palavra, em nome de Jesus, Deus, nós oramos, ó Pai. Vem, Deus, em nome de Jesus, Deus, também curando, Senhor, as suas emoções. Curando, Deus, e restaurando ela, Deus, nas suas emoções, dando ela, Senhor, a força que ela precisa necessária, Deus, para não desistir. Para não desistir, Deus, da sua família. Para não desistir daquilo, Deus, que só o Senhor sabe, Deus, que ela tem enfrentado. Em nome de Jesus, Deus, eu creio, Deus, que ela não entrou nesse lugar em vão. Eu creio, Deus, que quando ela passou ali na frente, Pai, dessa igreja, e ela viu o nome Abba Pai, e ela viu, Deus, o nome Casa de Paternidade. Eu creio, Deus, que o Senhor falou algo, Deus, no coração dela, Pai. Eu creio, Deus, que o Senhor testificou algo, Deus, no espírito dela, e que foi, Deus, o teu espírito que a trouxe aqui, Deus, para confirmar, Deus, tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Vem, Deus, trazendo, Senhor, a restauração necessária, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dar um testemunho, né? Amém. Que antes de eu vir para cá, acho que lá por volta de 4 horas da tarde, a gente discutiu o meu esposo, né? O pai das minhas filhas, né? E o inimigo colocando na minha cabeça, né? Para mim ir embora com as minhas filhas, sumir, entendeu? Não contar nada para ele. Aí o inimigo dizia assim mesmo para mim: vai-te embora. Vai procurar alguém que te ajude, entendeu? Aí, porque meu esposo, ele bebe muito, 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 muito mesmo. Então, ele é oprimido nisso, né, pelo inimigo, pela bebida. E aí a gente brigamos, discutimos, só que uma briguinha à toa, entendeu? E gerou uma briga enorme. Aí ele estava sem falar comigo, mas eu fui falando com ele, fui conversando. E ele me ignorando, né? E eu falando com ele, agradando, né? E ele me ignorando. Então, foi isso, né? O que o inimigo queria, porque o objetivo do inimigo é destruir as famílias, né? Então, Deus, ele ama a família. E eu tenho lutado muito, assim, sabe, sobre isso com meu esposo e a minha família. E é isso, né? Amém, glória a Deus. Irmãos, eu não conheço ela, viu? Então, assim, tem um ambiente profético aqui. Aleluia. Que é para testificar a palavra do pastor. Em nome de Amém? Jesus. O Espírito Santo não é fofoqueiro, Sim. mas ele fala no nosso espírito, ele nos dá expressões para ajudar as Amém. vidas, Amém. ajudar as pessoas, amém? Em nome E de esse é o Jesus. propósito da palavra profética, Em nome de ajudar Jesus. pessoas. O reino de Amém. Deus tem a ver com pessoas, Sim. amém? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua Tu e a tua casa. casa. Não Amém. desiste, amém? Amém. Das tuas Glória filhas, a não Deus. desiste da tua família. Em nome de Jesus. Amém. Junte a sua família aí, querido. Junte a sua família. Cada filho, irmãos, junte. Amém. Junte aí. Cadê a pastora? Junte.
Coloque a mão sobre seus filhos, sobre seus irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E pastor Fran, tenta juntar aqui, juntar com o irmão Israel aqui, para orar com o irmão Israel. Pastora Regina, pode ajudar? Isso. Amém. Vem orar comigo. Isso, fica no lado do irmão Israel. Amém. Deus ordena a sua bênção, em nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos nossas famílias diante de Ti. Nossas famílias é o bem maior que o Senhor colocou para nós. A Deus, nós somos sacerdotes, cada um, e cada irmão e cada irmã, Senhor, são sacerdotes de Deus. Nós queremos orar, ore agora especificamente pelos seus filhos, declare sobre eles, em nome de Jesus. Sim, libera sobre eles, nós liberamos sobre os nossos filhos. Liberamos, Senhor. Liberamos, amém. Liberamos, diga assim: eu abençoo você, meu irmão. Diga em nome de Jesus. Eu abençoo você, abençoo sua casa, abençoo sua família. Diga: eu te abençoo em nome de Jesus. Com as bênçãos de Deus. Que o Senhor te leve em paz. Que o Senhor cuide de você. Que o Senhor te dê paz, te dê direção. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos.